Fala galera, beleza? Seguinte, tá tendo uma série nova aí, agora aqui no canal, sobre vulnerabilidades, né, os perigos que o seu código esconde. Então eu vou estar mostrando para vocês aí um pouquinho de vulnerabilidades que acontecem em aplicações web, aí, de uma maneira geral, e em outras aplicações também, tá? Começando a série hoje, parte 1, dá uma olhadinha nas vulnerabilidades que eu separei para vocês. E é isso. Vem, que Código Seguro começa agora. Bom galera, vamos falar um pouquinho sobre as vulnerabilidades aqui, como eu comentei, nessa série aqui a gente vai estar olhando um pouquinho, né, mais código a fundo e tal, acho bem interessante vocês começarem a ver isso aqui no canal, tá? Bom, eu selecionei aqui um projeto, eu fiz um SAST aqui no projeto e eu tô com alguns montes de vulnerabilidades aqui, como vocês podem ver, né? Basicamente eu queria falar sobre algumas delas, dá uma olhada nessa aqui primeiro, ó. Essa faz sentido, porque eu acabei de reiniciar minha máquina, pera aí. Beleza, acabei de reiniciar minha máquina, agora sim, deixa eu voltar pra cá, vamos ver se o serviço subiu. Acho que voltou, gente. Eu não vou ficar editando vídeo assim não, porque vocês veem que a vida real é vida real, né? Ver se agora ele volta. Beleza, voltou. Bom, basicamente eu queria falar um pouquinho sobre essa primeira aqui, né, o famoso HTTP Only Cookies, né? A galera não tem tanta visão do que acontece nessa vulnerabilidade e fala, é coisa simples, a aplicação nem usa cookie e tudo mais. Cara, você tá numa aplicação web usando algum framework pronto, seja um framework nativo, .NET, Spring, etc., tem cookie sendo gerado de alguma forma ou de outra, tá? E às vezes você não tem esse controle. Alguns frameworks fazem isso da melhor forma, outros não, mas nesse caso aqui tá em específico, né, o programador codificou de fato esse código aqui, tá? Codificou de fato esse código, né? Como vocês podem ver, ele está declarando aqui um cookie, né? Ó, HTTP cookie, user added cookie, e está setando um valor, né? Request string aqui, um valor para esse cookie, e dando um response add, cookies.add, né? Jogando esse cookie de volta para o response dessa requisição, tá? Simples assim. O problema é, ele não está como HTTP only. Isso quer dizer que esse cookie, esse user added cookie no site, a hora que ele estiver em funcionamento, no caso aqui eu só tenho o código, não tem a aplicação dele funcionando, mas a hora que esse site estiver em funcionamento, esse cookie poderá ser lido por um script, por exemplo, né? O atacante, o hacker ali, se ele fizer um XSS, por exemplo, na página, ou combinar outros tipos de ataque, esse cookie, independente da informação que ele tenha, tá? Esse cookie vai poder ser lido por script, ou seja, ele pode imputar informações maliciosas no site, na URL, no GET, num formulário, não importa, tá? E conseguir ler os dados desse cookie, ou mesmo com informações ali, se tem informações sensíveis ou não, né? Essa é a grande preocupação. Então, user added cookies, quando a gente fala de user aqui, a gente já imagina que, poxa, tem dados do usuário e tudo mais, né? E o HTTP only é exatamente isso, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês no detalhe que ele mostra, um exemplo aqui de código, ó. Mas como seria a correção disso? Veja que tem um atributo, ó, desse objeto cookie, tá vendo? Ó, HTTP cookie, app cookie, e tem um atributo aqui chamado HTTP only, que é um flag, você passa true ou false. Por default ele é falso, mas você pode setar ele para true. Por default é falso, como você pode ver que ele não está setando, então ele vai ficar como falso. Quer dizer que esse cookie poderá ser lido fora do protocolo HTTP, com uma chamada script, por exemplo, tá? Ou seja, quando você marca ele HTTP only para true, quer dizer, esse cookie só pode ser lido pelo site através de uma requisição HTTP, ou o próprio site lendo e assim por diante. Quer dizer que esse cookie está seguro, né? Resolveu os problemas? Não, quer dizer que ele está mais protegido. Você restringiu um pouquinho a superfície de ataque à leitura dessa informação. Então, se não for uma chamada HTTP, REST, etc., esse cookie não poderá ser lido, tá? Então, essa é a primeira vulnerabilidade que eu queria mostrar no vídeo de hoje. A segunda é esse cara aqui, ó, Hard-Coded Credentials. Acho que até falei sobre isso aqui no canal algumas vezes, mas dá uma olhadinha nesse cara aqui, ó, Hard-Coded Credentials, ou seja, tem informação sigilosa diretamente no código-fonte. Nesse caso, estão em arquivos de config, né, dessa aplicação, e a gente pode ver aqui que tem, ó, usuário e password, tá vendo? Admin. Provavelmente o usuário da própria aplicação, que ele tem Authentication aqui Forms, ó, Authentication Forms, e tem um formulário de login, e ele está falando que tem esses usuários aqui que podem passar. Você fala, Cássio, legal, mas é uma aplicação .NET, né? O webconfig fica só no web server, ninguém tem acesso. Pois é. O problema é que esse webconfig, dependendo do fluxo da empresa, ele está num CI e num CD, está numa esteira, ele está num repositório de código-fonte, além de estar num deploy da aplicação. Se você falar que essa aplicação é um e-commerce e está num cluster, por exemplo... peraí. Se você verificar que essa aplicação está num cluster, por exemplo,
Ou seja, você tem vários servidores com esse mesmo arquivo lá copiado. Ou seja, quem tiver acesso a esses servidores vai ter acesso a essa informação. Então, às vezes, será que essas pessoas deveriam ter acesso a esse hard-coded aqui, a esse usuário sem, ou só o desenvolvedor, ou só as pessoas da aplicação? Então, às vezes, a gente pensa num controle falso, né? Ou o desenvolvedor pode pensar, pô, legal, mas tá lá no web server e não tem acesso externo. Beleza, mas tem acesso interno. No próprio repositório do código, todo mundo tem acesso, vai conseguir ver esses usuários e senha. Todo mundo que tiver acesso à infraestrutura, às máquinas, assim por diante, vai ter acesso a esses usuários e senha. Isso é muito perigoso. Então essas informações não devem estar hard-coded, nunca, tá? Nunca. Não só usuário e senha, tá? Mas qualquer outro tipo de informação sigilosa, é importante a gente se preparar e não ter elas hard-coded, tá? Ou com acesso tão fácil assim, beleza? Outro cara legal é esse cara aqui, ó. Privacy Violation, que eu queria comentar um pouquinho. Se a gente olhar, deixa eu ver qual que é o cara que eu queria mostrar. Esse aqui, ó. Privacy Violation, o que ele está falando? Ó, eu imagino, eu fiz um scan do código e ele imagina que tem informação sigilosa nessa variável aqui, ó, PWD, que, né, faz uma analogia aí a password. E basicamente, se a gente olhar aqui o código escrito, é exatamente isso, né? Tem um campo que armazena o e-mail e a senha. E essas informações estão indo para onde? Ó? Log.info. Ou seja, estão indo para algum log que essa aplicação está cuspindo externamente. Isso quer dizer que essa informação do e-mail, aqui ó, usuário e-mail e usuário senha, que está concatenando aqui na chamada do log, está indo para algum lugar. Então esse log pode estar sendo salvo num banco de dados, num arquivo texto, num LK, jogando na rede, jogando num syslog, não importa. Está saindo da aplicação essa informação. E é informação sigilosa, e-mail e senha é muito sigiloso. Então se alguém tiver acesso, por que ele está falando que é uma vulnerabilidade? Por que é um privacy violation? Ele está violando a privacidade porque você tem dados sensíveis de identificação de uma pessoa, assim como o e-mail, né, propriamente dito, além da senha. Então, em algum lugar nesse log, nessa estrutura dessa aplicação, banco de dados, arquivo texto, pode ser um disparo de e-mail, pode ser um alerta de WhatsApp, não importa, tá? Essa informação de log pode estar em qualquer lugar. No caso aqui, imagino que ele esteja usando o Log4j, né, o Log4j no Java, para gravar essa informação e você configura onde isso vai. Mas ele está saindo da aplicação, então é violação de privacidade porque ele não sabe quem tem acesso a esse log depois. Pessoal de infra, pessoal de segurança, área de negócios, desenvolvedor e todo mundo que tiver acesso a esse log vai ter o usuário, e-mail e senha, né, das pessoas que estão usando essa aplicação. Então mais uma vulnerabilidade aí crítica, né, absurdamente crítica do ponto de vista de segurança. Ela está no nível médio aqui, por quê? Porque, de novo, né, ela precisa de um segundo fator de ataque. Um segundo vetor de ataque. Eu não consigo pegar esse log direto estando externo no ambiente. Eu imagino que para eu chegar nesse log eu preciso chegar na rede primeiro e ter alguns acessos privilegiados, assim por diante. Por isso que ela é média, mas ela não deixa de ser crítica quando a gente para pensar a quantidade de informação que está indo ali. No caso aqui é só o e-mail e a senha, né? Só os logins dos sistemas, tá? Então essas três vulnerabilidades que eu queria falar para vocês. Uma outra legal aqui, cadê? Aqui, ó. HTTP Only Cookies in Config. Então você tem um webconfig que seta alguns cookies aqui para alguma coisa, né? Imagino que para alguma coisa da aplicação. E por default ele fala, ó, HTTP Only False. Ou seja, esses cookies vão estar HTTP Only False para todos os cookies gerados na aplicação, a menos que você faça ele explícito lá na declaração da variável do objeto, tá? E ainda tem um outro aqui, ó, require, cadê? Que é na mesma linha aqui, ó, require SSL. Tá vendo? Tem um require SSL false aqui, ó. Ou seja, para o cara chegar nessa URL de login aqui de form, ele tá falando que não precisa nem estar SSL, né? Pode estar no HTTP normal, ou seja, as informações trafegadas ali de ponta a ponta estarão descriptografadas. Não exige um certificado SSL no servidor para fazer essa comunicação segura, tá? Então, ou seja, eu mostrei um scan aqui simples e a gente falou aqui de 4 vulnerabilidades, né? Hard-coded credentials, HTTP only cookies, HTTP only in config e o require SSL. Ó. 4 vulnerabilidades que a gente brincou aqui e vocês veem, cara, olha o risco disso, não, o tamanho do impacto disso. E eu tô falando só de vulnerabilidades médias, tá, gente? Ó, tem altas e baixas aqui, ó. Altas e baixas. Eu falei só das médias, né, de algumas ainda. Vamos ver outra, aproveitar o embalo, que eu gosto de falar de vulnerabilidade, é legal. Ó. Storage Command Injection. Olha só isso aqui que legal. Ó. Storage Command Injection. Você pode olhar e falar, bom, o que está fazendo aqui nesse código? Ele faz o start de uma classe chamada útil, ele tem run process with input, então roda algum processo com input que foi enviado, ó, um comando, né, alguns argumentos aqui. Ele faz um process start, para quem conhece um pouquinho de .NET, Windows aí sabe que está startando um processo do Windows, né, com base no comando enviado aqui. E aqui ele faz o seguinte, ó, ele vai buscar o comando num diretório, busca o input desse arquivo, dá um open e dá um readline aqui, ó.
Ou seja, o que tiver naquele comando lá ele vai executar. Qual que é o problema do command injection? Está sendo confiado diretamente o que tiver no diretório, né? File string input, file open. Ou seja, se você confia no que está lá no diretório do arquivo, que você imagina que é um comando, está executando um batch, alguma coisa, subindo uma DLL, alguma coisa você está fazendo dinamicamente, né, em runtime, e você está confiando no diretório. Você está confiando que o que vai estar lá é algo que você aceita e que você pode executar. Mas pode ser um command injection. Por quê? Você não sabe quem tem acesso àquele diretório. Né? Você não sabe na infraestrutura, como desenvolvedor, todo mundo tem acesso àquilo. Ou seja, alguém malicioso pode colocar um comando lá, conhecer o código da aplicação, porque seu código está num repositório, olha as ligações das coisas. E ele vai ver que esse comando, ele vai ver que está sendo feita a leitura de um comando de um diretório, né, passando ali um nome específico. Se ele tiver acesso a esse diretório, ele pode ver lá os executáveis, ele pode alterar o nome, alterar ou injetar o dele malicioso, e a sua aplicação está fazendo o quê? Abrindo, né, fazendo o read aqui e executando o que tiver lá dentro, independente de validação. Você não está validando um whitelist, por exemplo, você não está validando extensão de arquivo. Deixa eu ver se ele está validando extensão de arquivo aqui, acho que não. Ele só dá um start process, só dá um start process e manda pau. Ou seja, se tiver com um privilégio administrativo ainda, cara, o risco disso aqui é muito grande. Ele pode escalar privilégio e chegar em qualquer outra máquina do ambiente da rede, por exemplo. Né? Então, isso é muito crítico. Command injection, storage command injection. Por que storage? Porque ele pressupõe que está armazenado em algum lugar confiável e você vai resgatar aquilo para executar na sua aplicação em runtime. Mas tem o command injection normal, tá? Sem o storage, que é direto do... ele é crítico, né? Ele acaba sendo crítico. Deixa eu ver se tem aqui um command injection. Não, tem SQL injection, não. Porque ele, cara, ele vem direto externamente da aplicação. É pior ainda, né? Por isso que ele já é high. Esse aqui é médium porque ele pressupõe que você está num ambiente controlado. Mas ainda assim é um ambiente que você não está controlado, mas você não conhece de fato, né? Então eu posso fazer um injection malicioso aqui de alguma forma, um command injection malicioso de alguma forma, startar um processo que eu queira, executar ali alguma coisa, né? Ele até faz um replace aqui de alguns scripts só para fazer alguma coisa. Então, cara, é muito simples de fazer esses ataques, tá? Bom, primeiro vídeo dessa série aí, acho que o primeiro vídeo de série, eu chamei de série, mas vamos ver se a gente faz mais frequente isso. A princípio vou fazer 3 vídeos aí pra falar de vulnerabilidades, tá? Projeto é o que não falta pra gente falar de vulnerabilidades. Tem, ó, baixas aqui pra gente falar de bastante delas. Altas também. Eu não queria falar das SQL Inject, tá? Isso aí é mais comum. Vamos falar das que as pessoas não conhecem tantos. Por exemplo, ó, Blind SQL Injection, já ouviu falar? Já ouviu falar sobre Heap Inspection, Debug Enabled, olha só. Deixa eu falar sobre isso nos próximos vídeos aí. Acho que a ideia do vídeo de hoje era falar um pouquinho dessas vulnerabilidades. Eu sou Cássio Pereira, mais um Código Seguro, fica por aqui, valeu, beijo, alegria. Antes, hoje, quarta-feira, dia 27 de janeiro, ainda estão abertas as inscrições para o Application Security Experience. Tá, olha aqui na descrição do vídeo, no canal aqui tem formulário, cara, vai no grupo do Telegram. Estão abertas as inscrições para a turma do Application, explicando o Application Security, tá? Então a turma do curso está aberta as inscrições, não perde, vai fechar no domingo, dia 31, aproveita, a turma tá ficando grande, você não pode ficar de fora, não pode ficar de fora. E tem um cupom, você pode ganhar até 20% de desconto se você for hacker de verdade. Tem um cupom aí que você pode tentar descobrir e ganhar 20% de desconto, beleza? Valeu, eu sou o Cássio Pereira, até a próxima.